Ignorance. Amen. Amen. Negligence. Negligente. Relaxing. É o quê? Voilà. Pour avancer.
Vamos avançar. Ya ona tia bakado mo pe boso na bino mo. É por isso que você oferece as coisas que você não ganha. Aleluia. Amém. Aneo to nto sa na succès. Para nós ter sucesso, To nto sa na réussite na para nós ter mamunito sa. resultado do nosso Bola ndanga pie na boke binyo. segue-me com cuidado. On comprend que Você vai entender makambo epele ebembaki mpe esimbaki te muitas coisas que estragaram na année você. oyo toli tosilisa. E no ano passado Peut-être ezalaki na oka négligence na ye. foi negligente de yango você. nangaki nayeba lelo É por isso que a pessoa quer saber hoje. mon négligence eza nini. A palavra negligente é o quê? Négligence Negligente eza tout simplement é uma coisa, manque ya attention falta de atenção, na eloko moto azosala. uma coisa que a pessoa está fazendo. yango tobengi négligence. Isso nós chamamos negligente. tokoloba basi négligence Queremos falar sobre a negligência. ezali manque ya vigilance É a manca da vigilância na eloko moto azosala de uma coisa que alguém to na está fazendo. événement moko moto azosala. Ou no evento que uma pessoa está fazendo. yango tobengi la É que négligence. nós chamamos a negligência. Alléluia. Amém. Nani awa se babenga oza négligent? Quem já chamou ele de negligente? Nani? Quem? Kama na. É, papa. Na pina babenga mu négligent te. Bala mbala. Professeur. Se babenga négligent. Alléluia ba mama. Amém. Se babenga biso to ba négligent te. As mamães já chamaram de negligente. Yo bana ba couple za ba mingi. Essas coisas acontecem no casal. Ba ko mona zote na mama za négligent. O papai tá chamando a mamãe negligente. Yo peno za non négligent. A mamãe, você foi Deve ser que eu não vou negligente. lá na place Eu wana. disse você tirar a Como criança. nem negligência não passa no mundo. Negligente é onde deixa. Alléluia. Amém. Eloko makana. Isso acontece. Donc manque Falta y a attention na eloko mo songolo. e atenção de uma coisa. Yango tobenga négligence. Isso nós chamamos de negligente. Manque ya vigilance A falta da na vigilância eloko moko de songolo. uma coisa. Yango tozobenga négligence. Isso nós chamamos de negligência. Et négligence Negligência eza manque ya koprendre soin é a falta de tomar ya cuidado, application to ya exécution ya tâche moko boye. de aplicação. Alléluia. Ok, malé. Eza manque ya koprendre soin ya kozwa soin É a falta de ter cuidado ya mosala moko bapesi yo. de uma coisa que te deram Yango tobengi e que négligence. nós chamamos de negligência. Alléluia. Amém. Oyebi soki lelo église Saiba, se hoje a igreja tozoparcourir ntango na baréalité makambo chama a passar tozala sobre a realidade que nós estamos a passar, parce que toza banégligent. porque nós somos negligência. Ocomprendre que yo mpe noza négligent. Você sabe que você é negligência na palavra de Deus. Est-ce que oza d'accord na ngai? Você está atento comigo? Ocomprendre que oza négligent. Você vai entender mesmo você é negligência. Nga mpe na négligent. Eu também sou negligência. Falta ya intention ya intention na mosala nzambe Falta da intenção de yango palavra de tozobenga Deus. meme la É que négligence. nós chamamos de negligência. Oyebi baconséquence ya négligence Saiba, a consequência da negligência ezalaka grave é grave na bavi na biso. na nossa vida. Bato ebele Muitas pessoas baperdre bambongo perderam os à cause dinheiro ya négligence. por causa da negligência. Bato ebele Muita gente, mabala na bango ebebi o casal da à frente, cause ya négligence. por causa da negligência. Bato ebele barelation ebebi Muita gente é à cause da por négligence. causa da negligência. barelation mingi ebebi vis-à-vis na nzambe Muitas relações à estragadas cause ya por négligence. causa da negligência. lelo ozo se retrouve na mbongo te na maboko Hoje você não se encontra à com cause dinheiro ya na mão por négligence. causa da negligência. Alléluia. Amen. nalingaki tolongola vision lelo Ou quero para nós tirar esse ane oyo ntango tozokota este ano que nós entramos, négligence eza mosika na biso. essa negligência vai ser longe de nós. yobananga amen. Diga amém. Parce que sujet tolobela O lelo sujeito que nós vamos falar hoje oyo pasteur apesa biso la fois é passée. que o pastor deu no mês passado. Cessez d'être négligent. Você é negligente. Tika kozala négligent. Deixa de ser negligente.
Oyo salon les négligences. Falta de intention, mais nous on a joué. Il y a négligence. Comment on pratique l'amour, hein? Alléluia. Et ça, dans laquelle on a théorie, on pratique. Amen. Nous avons besoin de comprendre la négligence bien. Dans mon exemple, cessez d'être négligent. Tika causa la négligence. Deixa de ser negligente. Na passage au Tangi. Nesse versículo que nós acabamos de ler, Basolo Belabiso, na rua moko como Ezequias. estamos a falar o rei de Ezequias. Azaki moko ya ba descendant ya roi David. É o descendente do rei Davi. Tango Israël. Quando Israel, bakomaki na seso ko changer ba roi. quando trocando os reis, Selon ba circonstance na ba réalité bana ko se présenter na casa de segundo a Israël. circunstância, a realidade estava passando em Israel. Bible solo bana A biso. Bíblia está a falar, Ezalaki na chenome moko. tinha um jovem, Kombo na ye ezalaki Ezekias. o nome dele é Ezequias, E mama na ye kombo na ezalaki Abisha. a mãe dele, o nome dele é Abija. Wana ezalaki kombo ya mama abota ye. É o nome da mãe dele. Pe akomaki roi. Ele tornou-se rei. Azalaki na 25 ans Ele tinha 25 anos na Israël. no Israel. E Bible A soloba Bíblia diz, azalaki mutu azalaki droit na miso ya Nzambe. é uma pessoa direito diante de Deus. Il craignait le Seigneur. Ele cria a Deus. Abana kobanga Nzambe. Ele estava a temer a Deus. E Bible bakisi A Bíblia aumentou-se. azalaki mutu oyo Era uma pessoa. abanaki kosala makambo na entièrement ndenge papa ne David abana kosala. Estava a fazer as coisas segundo o pai dele, Davi. Donc azalaki pena droit liboso ya Nzambe. Ele era reto diante de Deus. Tango akomi roi na Israël. Quando tornou rei no Israel, Aye kosala constant ele fez o constante do état oyo mboka ezalaki. diante do povo de Israel. Abikaka na première année Disse no primeiro yaki ano bokonzi na do ye. seu reinado, Aye kokuta baporte nyonso ezalaki ya temple ele encontrou todas as portas no ekomaki templo, ferme. ficaram fechadas. Mais ye aye Mas ele chegou, akoboli yango. abriu-se. Akuti ndako ya Nzambe Ele veio na casa de Deus, ezalaki ya kobeba. estava estragado. Mais ye Mas ele alirepare yango. arrumou-se. Etant tokiti na mwase E quando descemos, Bible a elobi Bíblia diz, abe asengaki ele pediu basanctifie oyo ezalaki ndako na Nzambe. para santificar a casa de Deus. Mpe basacrificateur basalaki Os yango sacrificadores fizeram. aoblige bango Ele obrigou-lhe bazwa babiloko nyonso ezalaki impie a juntar todas as coisas que estavam impuras, babimisa yango na kati ya temple para tirar no templo, ezala libanda para ficar fora. batiaki yango E libanda. colocaram Maintenant fora. abandi korencontre bango. E começou a contar. Pourquoi bamakambo E yarivaki por que essas coisas aconteceram? alobi Ele disse, bapapa na biso nossos pais basalaki mabe fizeram mal. balisaki mikongo na bango epai na Nzambe. Eles viraram as costas diante de Deus. baboyaki meme kotambola ndenge tabernacle bango kotambisa Eles bango não querem andar segundo o tabernáculo que yango querem esalaki makambo caminhar. nyonso ebebaki É que fizeram as coisas estragadas. yango esalaki ke baporte ya temple É que ekangamaki fizeram a porta do templo para fechar. ita nyonso ebandaki kopela na E kati ya temple todas as lâmpadas que estavam acendendo no templo, babinda wana nyonso e ekangamaki todas estão fechadas. to ebandaki kopela lisusu As lâmpadas não estavam acesas. ekanda ya Nzambe E Deus ficou com raiva, ebitaki kati na bana na Israel desceu no filho de Israel. ebible ezoloba na A biso Bíblia estava a falar, Nzambe akotisi bango na batrouble e Deus ele akotisi bango na batrouble entrou nessa na baconfusion confusão, Nzambe amemi bango na badésordre e entrou com muitas Nzambe confusões, abandi kokotisa bosoni kati na bango mabe ekoti kati na e bango ficaram-se com vergonha. etan bato bakomaki kotala bango E quando as pessoas bato olhavam, babandaki koseka contre e bango começaram a rir-se contra eles. ebible elobi A Bíblia diz, na ntina na yango depois epe ya Nzambe a espada de Deus etelemaki levantou-se mpe ekitaki likolo na e bango desceu sobre eles. ntango ya komi roi E quando ele tornou-se rei, amoni eta oyo temple ezalaki ele viu
quando o templo estava, alobite ele disse: não, nga naza na intention eu tenho uma intenção nasala alliance na para fazer aliança com Deus. amen Amém. takukuza na bamama baza nsima okotelema soki pongi ye makasi botelemi qu'est-ce qu'on appelle le mouvement kala ntango bano prépare examen d'état soki pongi eye mono okosokozimi yaya kotomosola miso amen Amen. olaso te fanda bien nzambe mpe makasi d'abord moconseil okoyede na 2020 nde tokota nga mpe nana poni makasi me nasalika mpona te santere nga mpe ezali bien te mina oteyaka mpona zola nzala amen bible elobi A Bíblia diz, ezekias alobi Ezequiel disse: naza na intention nasala alliance na nzambe eu tenho boa intenção para fazer aliança com Deus. nasala alliance nga na Para nzambe fazer aliança com Deus. abengi balevite Chamou o levita, abengi basacrificateur chamou o sacrificador, ayebisi bango disse a eles: banda lelo a partir de hoje, botika kozala banégligent deixa de ser negligente, po ete bino bobengani porque vocês foram mpe chamados e boponami foram escolhidos mpona kosalela nzambe para trabalhar na obra de Deus kotelema sembo e liboso para ficar reto diante de Deus. lelo Hoje, na putu ya lelo na noite de hoje, le 1er janvier a 1º de janeiro 2020 2020, sacrificateur eza yo sacrificador é você. alleluya Amém. namoni papa wakuta comprendre nga Esse é o papai. sacrificateur eza yo Sacrificador é você. leve eza yo Leve-te você. eza na mission moko nzambe alingi apesa yo Tem uma missão que Deus quer pour te cette dar. année Por este ano, ekozala mpona succès na yo para ser o teu mpona sucesso, réussite na para ser yo o teu resultado, ekopermettre aussi que vai te permitir nzambe que avisite Deus te visitar. amen église Amém. bien aimé dans le Bem Seigneur amado do Senhor, asemaki bango eloko moko Ele pediu uma coisa: otika kozala banégligent deixa de ser negligente. négligence Negligência ezomema biso na makambo ebele ya está nos mabe levando está nos levando no mau caminho. première négligence na biso eza wapi Primeira negligência é o quê? eza na makambo ya nzambe Está na obra de Deus. est-ce que oza d'accord na ngai Está de acordo comigo? amen Amen. la négligence dans l'œuvre de Dieu A negligência na obra de Deus ezomema biso bien aimé está nos levar, bem amado. nzambe atourne mokongole E contre Deus vai virar a sua costa diante de nós. oyebi mutu nyonso oyo asetenaka liboso ya nzambe Saiba uma coisa, uma pessoa oyo atelemaka liboso ya que nzambe levanta diante de Deus nzambe ayebaka koprendre soin ya vi na e ye Deus toma conta da vida dele. ngai naloba a chaque fois O pastor fala várias vezes, mpona nga nzambe azalaka défenseur diante de Deus na vida do pastor na defensor makole ebele de muitas coisas. premier défenseur Primeiro defensor, naza mwana na ye porque é filho dele. quand il y a un problème il faut se surgir contre nga Quando problema quer ako se surgir, lever pas défendre e ele vai levantar para me defender. eloko ya mibale A segunda eza coisa serviteur é o servo. amen Amém. adefendaka ngai ta Ele me serviteur defende como servo dele. eloko ya A misato terceira coisa, je me souviens o pastor lembra, asutenaka baofele ele ajuda os. soki oyebi badroit no wana Se você sabe esses direitos, un jour dia, yana makambo mosusu banosalela outras coisas você não vai fazer oração. banodéclare seulement E badroit você na vai yo começar sobre os seus nzambe akoti direitos. yo na kati ya badireito E Deus vai tentar no teu direito. amen Amém. oyebi moko mosusu na mati na bis Dia, pastor, subi no ônibus. place mosusu ezalaki nango vide ezalaki wana Tinha lugar vazio. me place oyo ya bakoko E o lugar preferencial, bazazemi preferencial, ndeko moko ayaki wana afandi wana uma pessoa chegou lá, sentou. mwa mwasi moko akoti Uma mulher entrou azalaki na nsemi na ye e estava gestando. ayekaka mpa ndeko wana afandaki E aproximando que tinha aquela jovem, ayepela te mi liboso ne boye ele ficou-se à frente dele. papa moko ayebisi ye
O Senhor disse para ele, aqui tem lugar você pode disse, sentar. tem um lugar para você sentar aí. Aqui não. Disse, não, Vou sentar aqui. vou sentar aí. Amém. Amém. Mais place à vie de ça. Mas tem lugar vazio. Aqui não, vou sentar aqui. Disse, não, vou sentar aí. De quando atelier, Aquele irmão olhou a para ele mochila na e televisão. pegou sua Aí mochila quando a casa daqui e fica. sentou onde que estava vazio. De quando a gente me afante. E aquela gestante sentou Na place où l'État vous ici là. e é onde que o governo arrumou para eles. Amen. Amém. Quelque part, moi c'est ça méchante pour les. Essa mulher muito raivosa, Mais à moi-même, quand tu n'as pas e mon dentro do pastor, conscience n'a rien sorti. sua consciência voltou-se. Et là on dit monter malgré le O bas. que o coração do pastor disse? Dieu va pas défendre votre droit. E ele sabe defender seu direito. Amen. Église. Amém. Il y a des choses. E outras coisas, Ce que j'ai vu votre droit na yo. você sabe seus direitos, você não vai lutar com ninguém. Il y a ma comme ça même dans quatre E églises. essas coisas, mesmo na Même les igreja, personnes ensemble. mesmo diante de On Deus, cochonner você te. não vai jejuar, On confie você não te. vai Mais vigiar. ensemble à me répondre yo. Mas Deus vai te Quand vous responder continuez à quatre votre droit na quando yo. você vai entrar no teu Aleluia. direito. Amém. Será Moi, que je suis un papa, moi, minerval. o filho, quando quer pedir dinheiro para pagar propina, Moi, dans un endroit, on ne pas pardon. aquele filho eles têm de pedir perdão, ele vai pedir perdão, porque é seu direito. Alors, il y a papa, hein? Ele vai chegar no Dans papai, minerval, les salini. dá o dinheiro da propina. Papa, soit ça n'a pas O pesé. papai, quando tem, Só vai já te na dar. noite, Quando não a tem, expliquer, vai ele vai te expliquer. explicar o que vai explicar para ele. Papa, pour dans la moitié, Ele não vai a lutar, pessoa n'a pas parce que também ça não vai droit. discutir, porque é o Mais seu ça de direito. droit, il y a papa. É o dever do pai. Amen, l'église. Amém. Maintenant, biso bana Mas nzambe. nós, filhos de Deus, Yana makamususu to bunda na. outras coisas quando lutamos, Dans un problème d'abord te baba droit na. porque tem problemas porque não conhecemos nossos Et direitos. ni de ça là ka. O que acontece Tu baba droit na. para não saber nossos À cause de direitos? la négligence. Por causa da negligência. Relation na ngana Na nzambe. relação com Deus, Dans un attention na mu. ou não tem intenção, Amen. Na considérer ka ou não moti. considera, Na valoriser ka eu não moti. valorizo. Ya moi me abiso a problème É bi. isso que causa muitos Mais problemas. ce que yebi droit na yo. Mas se você conhece o seu on peut direito, déclarer que ça pas e você vai declarar, Deus vai te dar. Oyebi biso ba africain. Nós explicando Ya mara mususu. outras coisas, Ya momoni la spiritualité dépend na peine. e que nós vemos a espiritualidade depende, Et dépend na peine millier. depende também no meio. Comment mon doit voyager? Uma pessoa está viajando, Asa sala gêne vai fazer jejum pour un voyage. por causa da viagem. Mais si on est pas mundele, E quando vai nos brancos, à sala voyage. ele viaja, não vai jejuar. Biso so ça voyage. Nós não vamos fazer Polingate ne coisa Você não vai querer aquele irmão que está do lado para saber. Como freiner ngai. Porque vai me apertar. O como pena ne opo. Você chega no aeroporto, Mas se pode como ele não. o teu passaporte torna a sua cara. Mais mundele só inga voyage. Mas o branco que quer Ele viajar não solução. vai contar para todo mundo. Dia 5 eu vou No viajar. dia 5 eu vou viajar. Vou para Portugal. Não que é português. Vou fazer 5 meses. Não se largar sem humor. Bino nyonso moyebi. Todo mundo vai saber. Na Kitina bambiza como. Na cultura Mas deles. biso quando E bater. nós não Se vamos não falar. freiner voyage na. Porque vai apertar. Amen. Amém. Mundele só vai estar na sede. O branco quando está grávida, Agora você gestante, só vai ser mais muito ayote. ele vai, você vai Olha, tocar olha, olha, na gravidez olha dele. isso aqui. Ele pega Bebê aqui. tá mexendo. Olha com o bebê. Tá lá na mão na zoninha. Amém. Amém. Bicho. Mas Só não, assim me bongo. você pega assim, Olha eu tô na mão, mas tu na casa assim. você vai olhar a cara da criança que está dentro. Amém. Amém. Vamos fazer no normal. Parece ser normal. Mais pas na bicho. Para nós, Crie. é crime. Même mon école moi escuta o sim ser bom. Mas a mulher também não pode pegar. Posso banga. Porque você tem medo. Ah, bem se mano na Vai casa. estragar o filho que está dentro da barriga. Conception. A concepção. Milliers de botami. No meio que nós É uma nascemos, realidade que muito temos boa. realidade, É diferente na realidade. é diferente que nós vivemos. Amém, igreja. Amém.
Mais ceux qui ont eu la carte à penser en Zambé, Quando vem no pensamento de Deus, on comprend que Moutou est dans le Seigneur. você pensar que está dentro do On Senhor, comprend qu'on a la même conception, que Moutou est dans le país. você não pode ser de acordo com o mundano. Mais les gens comprennent que nous vivons dans la même attitude. Mas hoje estamos vivendo a mesma Avec les atitude païens, com os pagãos. avec les chrétiens, mais sont tous nous avons de la mort. Nós estamos temendo as mesmas coisas. Amen l'église. Amém. Pourquoi? Por quê? Parce que Porque tu m'y invites au tout ça. nós conhecemos que nós somos. Tu perdras Nós à perdemos certaines valeurs os nossos valores à cause de la por négligence. causa da negligência. Amen. Amém. Tant que tu as dit la chasse, Quando estava no Congo, tu as de de délivrance o pastor fez a libertação. avec le magicien. Ele foi Abi, o mágico. alors, les chrétiens sont qui sont liés. Ele diz os cristãos se soubessem, Mais mon kilo est en train de s'abonner. mas esse mundo não podia ser assim. Abi, tu banga tabino na ndinga. Nós tememos muitos vocês, Mais bino moko. mas vocês mesmo não se conhecem. Abi, ceux qui ont besoin de sacrifice. Eles se precisa de sacrifício. Eles deitavam as coisas no caminho. É por isso que nós vemos o morto súbito. Amen. Amém. Alors, ceux qui sont en opération, Ele disse se tem essa operação. E nós temos a hora que nós deitamos as coisas. Nós não deitamos a 20 horas também. E naquele tempo quando você joga, quando os cristãos estão a passar, eles estão estragados com seus poderes. Nós deitamos 0 hora, 23 horas, 1 hora. Aquele tempo quando quem anda, Aleluia. Amém. Aqueles que saíram no bar, os bêbados estão passando, estão a voltar. Outros que estão a fazer essas coisas ali, estão a voltar. Neste momento, é aquelas coisas de liquidar. Porque os cristãos estão a entrar e foram dormir. E o irmão c'est cantou. le soir qui détermine l'origine si vous êtes le fils. Viva Africa! Viva Africa!